Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Amém? Trago aqui alguns assuntos para estar conversando com vocês, algumas verdades bíblicas para te apresentar, para estar edificando a tua vida. Amém? Deus abençoe desde já a tua atenção. A primeira coisa é uma das histórias, talvez a história mais famosa do mundo, a história da criação do mundo segundo a Bíblia, que é a criação em que eu acredito, em que todo cristão acredita. Amém? Em que Deus criou o mundo, Deus criou o universo, as estrelas, criou a terra, e a Bíblia vai dizer que Deus criou todas as coisas e num determinado momento Deus decide criar um ser segundo a sua imagem. E a Bíblia vai dizer que a terra, embora já estivesse pronta, ainda não haviam árvores, frutos, porque Deus ainda não tinha criado o homem para poder cuidar da terra. E a partir do momento que Deus cria o homem, Deus diz para que hajam frutos, que hajam sementes e que as árvores venham surgir, e Deus dá ordem para o homem para que ele trabalhe a terra. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui com você, o primeiro entendimento que Deus ele dá à luz da Bíblia, é que Deus criou o jardim para o homem cuidar. Amém? O jardim foi criado para o homem cuidar. Deus colocou o homem no jardim e disse que hajam árvores, plantas, e falou: homem, cuida, dê nome aos animais e você vai arar a terra, entende? E a Bíblia vai dizer que ao todo fim de tarde, Deus descia até o jardim do Éden para conversar com o homem. Então, um segundo entendimento que Deus nos dá aqui é que o jardim foi feito para o homem, mas o homem não foi feito para o jardim. O homem foi feito para Deus. O homem foi feito para ter intimidade com Deus. Por isso Deus descia todo dia para estar com ele, para conversar com o homem, para ter contato com o homem, né? Então, num dado momento, Deus também vem a criar Eva, né? E Deus fala assim: olha, dominem sobre a terra, sejam um do outro, agora vocês são uma só carne, dominem sobre a terra, e vocês podem comer de todo o fruto de todas as árvores, com exceção de uma, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Certamente, no dia que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. E eles, com esta palavra, continuaram seguindo suas vidas ali no jardim. Aí, de repente, surgem muitas perguntas, em que eu tenho ouvido muito essas perguntas. Por que Deus colocou a árvore lá? Por que Deus colocou a árvore no jardim, se ele sabia que o homem poderia cair? É simples. Deus sempre deu o livre arbítrio ao homem, porque ele não quer um bando de bajuladores. Ele não quer pessoas que estão com ele porque não tem outra opção. Deus quer pessoas que estão com ele porque o amam, porque querem estar com ele, porque desejam estar com ele. Então, quando ele coloca a árvore no centro do jardim e fala: não comam, é tipo assim: vocês têm a opção. Vocês têm a opção de me desobedecer. E essa desobediência certamente vos levará à morte. Mas vocês também têm a opção de me obedecer e de permanecer comigo. Entende? Porque Deus não quer bajuladores. Deus quer adoradores. Como fala lá no livro de João, capítulo 4, em que Jesus fala assim: mas a hora agora é e a hora vem, em que os verdadeiros adoradores, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque Deus sempre quis adoradores, não bajuladores. Pessoas que escolhem adorar a Ele, por quem Ele é, Deus, Criador, Senhor, que me ama tanto, amava tanto Adão e Eva a ponto de aparecer para eles toda tarde para conversar com eles, de colocar um jardim à disposição deles. Esse é o Deus que nós servimos. O homem
sabendo que não podia pecar, sabendo que não poderia desobedecer a Deus, na verdade, que era o único mandamento, porque o homem era puro, ele não conhecia o pecado, eles não mentiam, eles não cobiçavam, eles não odiavam, não eram invejosos, maliciosos, ciumentos, não tinha isso. A única coisa que eles sabiam era, não poderiam desobedecer a Deus, não poderiam comer do fruto. Contudo, num determinado momento, a mulher ela vai ter um diálogo com a serpente, que é o diabo influenciando a serpente, e a mulher ela acaba seguindo a conversa da serpente. A serpente começa a ganhar a mulher na conversa. Primeira coisa que Deus está falando agora, não se dá ouvido para a serpente. Se Deus já falou não, é não. Pode vir serpente, pode vir o animal que for. Pode vir um homem, pode vir um pastor, um presidente político, um famoso da internet. Se Deus falou não, é não. Se Deus falou vai, vai. O que acontece? Eva passou a dar ouvido à serpente. E a serpente quis vender um Deus mentiroso a Eva. Ela falou assim, o que Deus disse para você, Eva? E Eva respondeu, Deus falou que no dia que eu comer desse fruto eu vou morrer. E a serpente falou assim, olha, com certeza você não vai morrer, mas você vai ser tão sábia, tão inteligente quanto Deus. E Eva, vendo que o fruto era bom e agradável aos olhos, comeu e deu ao marido. Quer dizer, Eva, em vez de dar ouvido à voz de Deus, escolheu dar ouvido à voz da serpente. E esqueceu que o Deus que a criou é um Deus santo. Deus não mentiria. Ela não percebeu que naquele momento a serpente estava chamando Deus de mentiroso. Então, por muitas vezes, a serpente ela vem tentar enganar a nós. Enganar a mim e a você. Como enganou Adão e Eva. A serpente não desistiu. Ela vai tentar enganar a humanidade, enganar os homens até o último segundo, até o último momento, até onde ela conseguir, até onde ela puder, ela vai tentar nos enganar. Porque o diabo já está condenado ao inferno. Tudo o que ele quer agora é condenar o homem junto, para ele não padecer sozinho, para que o homem queime no inferno junto com ele. Então, a partir do momento que o homem peca, que o homem desobedece a Deus, ele é destituído da glória de Deus, é destituído da presença, porque Deus é santo, Deus é justo, Deus é puro e verdadeiro. E o pecado não pode habitar na presença de Deus. Então, quando Deus disse, certamente vocês morrerão, ele estava dizendo assim, se vocês comerem do fruto, ou seja, me desobedecerem, escolherem a desobediência, vocês sairão da minha presença. E quem é a vida? Deus. Deus criou a vida. Ele é a própria vida. Quando ele estava dizendo, vocês morrerão, ele estava dizendo, vocês irão sair da minha presença. O que Deus está falando nesse momento é que distante de Deus não há vida. Existe uma ilusão de vida. Distante da presença de Deus, o que o pecado oferece não é vida, é uma falsa vida. Não é alegria, é uma falsa alegria. Não é felicidade, é uma ilusória felicidade. Alegria, felicidade só com Deus. Então, Eva se enganou, né? Adão também se enganou, porque eles realmente morreram. Primeiro, morreram espiritualmente, porque foram expulsos do jardim e afastados da presença de Deus. O homem foi criado por Deus digno de estar na presença dele, porque foi criado puro, santo e inocente. Foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas a partir do momento que ele peca, ele passa a ser indigno de estar na presença de Deus. E toda a sua descendência, chegando até mim e até você, passa a ser indigna de estar na presença de Deus. A Bíblia chega a dizer que não há um justo sequer, um que pratica a verdade, não há um que pratique a justiça.
Todos se perderam, todos se corromperam. Ou seja, eu sou pecador, você é pecador. Não existe um santo. Não adianta se ele prega a palavra, não adianta se ele ora e alguém é curado de uma enfermidade, de uma doença. Não importa se a pessoa pareça ser santa. Por mais que ela aparente, ela não é santa. Ela busca a santidade, ela busca a perfeição, mas ela é pecadora. Acontece que, eu já vou explicar, através de Jesus Cristo ele vai morrer e ressuscitar para que surja uma nova geração de pecadores. Pecadores arrependidos, pecadores que renunciam o pecado e que lutam contra o pecado todos os dias de suas vidas. Aleluia. Porque o pecado nos afasta de Deus. Porque Deus é a fonte da vida. Eu marquei alguns versículos aqui, porque eu não sou muito bom de marcar o capítulo e o versículo exato, ok? Em Romanos, no capítulo 6 e no versículo 23, vai dizer que o homem foi destituído da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Então, a partir do momento que eles pecam, eles recebem a morte que Deus falou que eles morreriam, então eles recebem. Por isso muitas pessoas têm alegrias nessa terra. Podem até dizer, sou feliz no momento, mas no outro está totalmente desanimada, angustiada, porque não é feliz de verdade, porque o pecado proporciona e ocasiona a morte dentro delas mesmas. Está feliz no momento em que está no álcool, no momento em que está num prazer terreno, mas no momento que passa aquele prazer, a felicidade vai embora junto. Porque o pecado só produz morte, porque o pecado me afasta e te afasta de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer todas as obras do maligno. Para isso, Jesus Cristo se manifestou, para desfazer todas as obras do diabo. Qual foi a obra do diabo? Enganou o homem e o destituiu da presença de Deus. Para que Jesus se manifestou? Para desfazer esta obra e nos religar, nos reconectar à presença de Deus, nos tirar da morte, ou seja, do pecado. Jesus se manifestou para tirar o pecado de nós. E embora ainda não sejamos dignos, Jesus morreu por nós, para que nós possamos voltar a poder habitar a glória. Possamos voltar a sentir, a viver na presença de Deus, como era para ser desde o início, se o homem não tivesse caído. Para isso Jesus se manifestou. Ele se entregou para que eu e você pudéssemos ter vida. Então não aceite qualquer coisa. Não aceite o que o diabo te oferece, o que o mundo te oferece. Jesus morreu e ressuscitou por você, para que você pudesse ter vida e vida com abundância. E vida com abundância só se tem com Jesus. Jesus quer te dar uma vida transformada. Jesus quer que você tenha a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Não uma alegria passageira, não, mas uma confiança de que Deus não te chamou em vão, de que Deus tem um chamado para a tua vida, que Deus tem uma obra para a tua vida. E o diabo vai fazer de tudo para te enganar, como ele fez no jardim, como ele fez com profetas, como ele fez com o povo de Deus desde o início, desde Israel, como ele fez com os apóstolos. Ele vem tentando enganar desde o início, e ele vai tentar até o último segundo. Mas aqueles que confiam em Deus não serão enganados, não serão confundidos. Aleluia. E de repente, você tem se feito essa pergunta: para que eu vim a essa terra? Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu quero te dar a primeira resposta. Você foi criado para Deus. Deus te criou para ter intimidade com Ele. Você foi criado para ter intimidade com Deus. É para isso que você veio a essa terra, para caminhar com Deus, para reconhecer Jesus, para que Jesus brilhe na sua vida, para que outras pessoas conheçam Jesus através da sua vida e que pela misericórdia dele você seja salvo. Você venha a morar com Ele, aonde Ele está, junto da glória do Pai.
Amém? Ah, mas de repente você pode dizer assim, mas eu sou pecador. Você não faz ideia do que eu fiz. Você não faz ideia de quem eu sou. Eu sou um grande pecador, sou o maior dos pecadores, você pode dizer. E aí eu preciso te explicar uma coisa. Por que que Deus entregou o seu filho? Por que Deus não mandou um anjo, um querubim? Por que Deus não mandou um serafim? Por que Deus mandou não mandou um dos seus soldados, dos seus exércitos? Por que o seu filho? Porque tinha que morrer o maior no céu. Aquele que era o mais santo, aquele que estava acima de todo anjo, aquele que era grande, o que estava acima de todos, ele teve que morrer, para que hoje, não importa quão grande seja o teu pecado, não importa quão grande seja a tua vida de pecado, não importa quão grande seja o pecador, não importa se ele é o maior dos pecadores, nada impede de que a graça e a misericórdia de Jesus o alcance, o liberte e o transforme em uma nova pessoa, numa nova criatura. Não importa o pecado que você cometeu. Se você crê no Senhor Jesus, de todo o teu entendimento, a Bíblia vai falar, ama o teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu entendimento. O que é isso? Não é só crer de palavras, mas é crer com as tuas forças, crer com o teu entendimento, crer com a tua atitude. Jesus, ele tem todo o poder, ele está de braços abertos, disposto a perdoar os teus pecados e a te dar nova vida. E você vai receber a vida eterna. E quem olhar para você não vai mais te conhecer. Vai olhar e vai dizer, quem é essa pessoa que vivia angustiada, vivia atribulada, desesperada, e agora eu vejo luz na vida dela. Aleluia. Jesus não te promete uma vida de rosas. Ele disse, no mundo tereis aflições. Nós teremos aflições sim. Enquanto estivermos nessa terra, teremos aflições sim. Mas nós temos a confiança e a segurança de que Ele está e estará conosco. Ele não garante que o caminho vai ser pacífico, mas Ele garante que se você confiar nele, entregar sua vida para Ele, você vai chegar do outro lado. A vitória vem dele. Para a glória do Senhor Jesus. Amém? Eu quero ler aqui só um versículo para completar, que está em Romanos 5:20, que fala assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Crê no Senhor Jesus. Também vai falar em Atos, ele fala assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Jesus, ele disse, se vós me amais, obedece meus mandamentos. Faz um esforço. Creia no Senhor Jesus. Conheça essa palavra. Jesus quer ter intimidade com você. Jesus quer te dar vida. Jesus quer transformar a tua vida. E crer não é só crer com palavras. Passe a obedecer. Passe a abandonar o pecado com as tuas forças, com tudo que você pode. E Ele vai te dar forças para abandonar aquilo que você não consegue abandonar sozinho. Amém? E a salvação, ela não se limitará a você, mas ela se estenderá, se você crer, ela se estenderá também aos teus. Vai se estender também à tua família, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão em trevas. A salvação se estenderá até eles. Porque a palavra vai dizer assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então somente creia nesta palavra. Amém? Que Deus abençoe a tua vida.